Fala, gente! Eu quero falar aqui sobre uma notícia que está aí rodando as redes sociais e já atingiu o mundo inteiro. Você já deve ter ouvido falar sobre o tapa que o Will Smith deu no Chris Rock, né? Você percebe que as pessoas não estão nem comentando qual foi o prêmio que surgiu no Oscar, quem ganhou, qual foi o campeão. As pessoas só estão comentando da agressão física que teve quando o Will Smith decidiu se posicionar e dar um tapa naquele comediante e também ator, o Chris Rock. Para você que de repente não está antenado, não viu ainda, na celebração do Oscar, né, o Chris Rock fez uma piada de muito mau gosto a respeito da esposa do Will Smith, que já sofre com uma doença, e o Will Smith foi assumir as dores com a intenção de justificar sua mulher. Foi até o palco, deu um tapa no rosto de Chris Rock, que é um comediante, e fez uma piada de muito mau gosto, né? De fato, nada justifica a agressão física. E eu tenho um posicionamento meu como um cristão e também tenho um outro posicionamento meu como homem, como Rodrigo. Como cristão, eu jamais vou concordar com qualquer tipo de agressão física. Eu jamais vou concordar com alguém que venha agredir outra pessoa fisicamente, ou seja, até mesmo emocionalmente, porque como cristão, não é esses os princípios que Jesus me ensina, né? Por muitas das vezes Jesus, ele teve a oportunidade de reagir, a oportunidade de se manifestar fisicamente, e ele decidiu perdoar, ele decidiu dar outra face. Jesus poderia ter reagido de várias formas, em várias situações, de forma física, mas Jesus não fez isso. A Bíblia diz que ele se entregou como ovelha muda ao matadouro, ele deu a outra face, ele decidiu perdoar. Então, como cristão, eu jamais vou concordar com qualquer tipo de agressão, porque isso vai contrário aos princípios que o próprio Jesus ensinou a mim. Agora, existe também o posicionamento que eu tenho como homem. Eu sou cristão e eu também sou homem. E como homem, eu entendo a atitude e a decisão que o Will Smith teve diante daquela cena, né? Ele assumiu as dores da sua mulher, e ao perceber que a mulher estava sendo humilhada, desprezada numa celebração do Oscar, de uma piada de muito mau gosto, que não era simplesmente algo bobo, foi tocado na saúde física dela, foi tocado na saúde emocional dela, porque querendo ou não, é um tipo de doença que mexe não só com o corpo, mas mexe também com a saúde mental de uma mulher, né? E ele, por sua vez, ele decidiu se levantar e dar um tapa no Chris Rock. Como marido, ele decidiu defender a sua esposa. Como homem, eu não digo que eu concordo, mas eu digo que eu entendo o posicionamento dele. E na hora, por um impulso, ele reagiu e deu um tapa no Chris Rock, que era um comediante que fez uma piada de muito mau gosto. Porém, eu queria só que você pensasse comigo, analisasse. Eu sei que você pode ter a sua opinião, você pode ser contra, você pode ser a favor, e cada isso está dividindo, né, as pessoas, e cada uma pessoa tem uma opinião diferente. Mas como a minha opinião é baseada nos meus princípios, eu já disse para você que eu acredito na filosofia de Jesus, na forma como Jesus agiria numa situação dessa, e certamente ele não agrediria de forma física. Jesus daria outra face e resolveria de outra forma. Porém, eu disse que também eu, como homem, eu compreendo a atitude dele. Agora, vamos pensar por um outro lado. Se ele não tivesse agredido fisicamente o Chris Rock, se ele não tivesse dado um tapa no Chris Rock, ele recebeu o Oscar naquele dia, né? E ele aproveitou a oportunidade para falar. Naquele momento que ele aproveitou a oportunidade para falar, se ele tivesse usado argumentos a respeito daquele acontecimento, cara, seria um tapa muito mais forte do que aquele que ele deu no Chris Rock. Porque ele daria um tapa com muito mais força, um tapa sem mão, com argumentos, com palavras, explicando a situação, o que aconteceu, o acontecimento. Falava inclusive um pouco do problema da mulher, da doença, defendendo ela, exaltando ela, enaltecendo ela como esposa. Nossa, ele poderia ter virado a situação de uma forma assim espetacular, né? E agora nós estamos vendo, não sei qual o dia que você está vendo esse vídeo, a atitude
atitude dele e as consequências que essa decisão que ele tomou vai gerar para ele. Inclusive agora eu acabei de ler uma notícia que ele pode perder o prêmio, ele pode sofrer até outras consequências por causa dessa atitude, porque toda precipitação ela gera consequências gravíssimas. Ele agiu por impulso. Eu entendo como homem que ele foi defender a esposa dele, mas eu acredito que nesse lado de defender a mulher, ele poderia ter defendido de outra forma e até de uma forma mais coerente, de uma forma mais exemplar, sabe? Mas eu entendo também que como homem o cara teve que reagir e por impulso tomou aquela decisão, e como foi precipitada, como foi uma atitude por impulso, ele também vai estar passando aí por algumas consequências, porque não foi a melhor forma de resolver. Eu entendo e compreendo ele como homem. Como cristão, entendo que a Bíblia não me incentiva esse posicionamento, e compreendo também que ele poderia ter resolvido isso de uma forma muito melhor, que seria aproveitando a oportunidade para jantar o cara e aí usar os argumentos para se posicionar como homem, defendendo ela como esposa, e da mesma forma ela seria defendida e teria a oportunidade de um homem que cuida, que gera segurança para a vida dela. Mas enfim, infelizmente, por impulso, ele tomou aquela atitude lá, tá certo? Um abraço para você, Deus abençoe sua vida, fica na paz.